Um nerdola que se muda para o interior, e dá sorte de conquistar uma Gyaru. Já vou avisando, não assista esse anime perto de ninguém. Galera, esse anime é muito bom, e muito esperado pelos fãs, então acompanhe aí. O anime começa com um garoto em um táxi, observando a nevasca. Nisso seu pai lhe manda uma mensagem dizendo que não vai poder buscá-lo, e ele terá que ir sozinho. Um pouco mais à frente, ele pede para o motorista deixar ele ali pois já estava perto do seu destino. Enquanto observava a paisagem, ele percebe a paz que há ali, pois não tem nem pessoas e nem carros, coisa que ele não via em Tóquio. Quando se depara com o frio que está fazendo, ele começa a se questionar, achando que seu pai não fez uma boa escolha mudando para lá nessa época do ano. Para piorar a situação, o celular dele está ficando sem bateria. Do nada uma garota loira aparece em sua frente. Ele até comenta que é uma Gyaru, por ela estar com as pernas de fora nesse frio. Então ela o encara, e ele aproveita para perguntar como chegar no seu destino. Ela o informa que é só seguir reto neste mesmo caminho. Quando ele começa a andar, ela o pergunta se ele vai a pé. Ele diz que sim, então ela fala que se for a pé, vai demorar umas 3 horas. Nisso ele fica surpreso e começa a se arrepender de ter descido do táxi. Ele até pensa em pedir outro táxi, mas a garota informa que ali não passa um táxi. Então ele questiona se não pode chamar um por telefone e ela diz que se der sorte, chegaria em uns 30 minutos. Nesse meio tempo ele iria congelar. Depois dessa ele se conforma que fez uma péssima escolha, mas a garota o convida para ficar ali com ela, no ponto de ônibus, que em 5 minutos chegaria um ônibus e passaria no destino dele. Empolgado ele agradece, por poupá-lo de esperar 30 minutos naquele frio. Ela pergunta de onde ele é, e ele diz que veio de Tóquio. Ao saber disso, ela fica surpresa, e pergunta o porquê dele ter se mudado. Ele afirma que foi por motivos pessoais. Então ela comenta que comparado a Tóquio, aquela cidade era até mediana, e que ele achava que os seus conterrâneos eram bregas. Mas na verdade era totalmente o contrário, porque ele gosta daquela paz do interior. Depois da fala da garota, ele lembra do seu passado, quando sofria bullying por acharem ele brega, mas em uma cidade nova, seria diferente por ninguém saber seu passado. Com isso a garota se interessa por ele, e pergunta qual sua idade. Ele diz ter 16, e a garota fica empolgada, porque ela também tem 16. Depois ela pergunta para qual colégio ele vai. Ele explica que vai estudar em Rokuriur. Ela volta a ficar empolgada, pois também é de lá. Ela fica agarrada no seu braço, deixando ele vermelho, mas está gostando porque está aquecendo o frio. Nisso ela pede para que ele se solte mais, e não fale tão formal. Por conta do frio ela dá um espirro, e o nariz começa a escorrer. Ele pergunta se ela está bem oferecendo um lenço. Ele se mostra empolgado, pois nunca conversou tanto com uma garota, e começa a se perguntar se todas as garotas por ali são daquele jeito. Enquanto ele viajava na sua mente, ela falava com ele. Após perceber que ele não estava escutando, ela joga neve no seu casaco, fazendo o coitado pular igual doido. Ao reparar bem nela, ele acaba dizendo que ela é muito linda. Com isso ela fica vermelha com vergonha. Nisso o ônibus chega. Enquanto ela ia, ele pergunta qual seu nome. Ela diz ser Fukuyo Minami. Ela vai embora, e diz que eles se viriam na escola. O garoto começa a comemorar e diz estar feliz por estar ali. O pai dele manda mensagem e pergunta se ele já está em casa, e ele lembra que devia ter entrado no ônibus também. No ônibus Minami está pensando nele, pensando que seria legal se eles estudassem na mesma sala. No dia seguinte, ele entra na sua turma e se apresenta, dizendo que veio de Tóquio e morava ali há apenas um dia. Mas olhando ao redor ele não enxerga Minami, achando que ela estaria em outra sala, deixando ele triste. Ele até começa a se convencer que não gosta dela, pois o tipo dele é garotas sérias com cabelo escuro. Mas ao pensar nela, a mesma aparece na sala. Quando ela ver que ele está ali, vai logo falar com ele, mas o professor reclama, pois ela está atrasada novamente. Depois dessa ele fica surpreso, pois não achava que ela iria falar com ele assim. Depois de um tempo deles conversando, ela descobre seu nome. Minami chama ele pelo primeiro nome, deixando ele surpreso, e afirmando que sua família e amigos chama de Tsubasa. Enquanto a aula rolava, ele começa a sentir muito frio, e se questiona de como eles conseguem estudar em tal situação, mas ele percebe que todos estão com uma manta sobre as pernas. Minami percebe que ele está com frio, e dá a ele uma manta extra. Nessa ele se sente como se estivesse dando um abraço nela, porque o cheiro dela estava naquela manta, então ele decide se acalmar. No fim da aula, quando ele devolve a manta, e ela o cheira, Shiki se oferece para lavá-la, mas ela só queria sentir o cheiro dele. Ela fala que ele poderia fazer algo pelo manto,
Então ela fala para ele acompanha-la na saída do colégio, então eles vão. Minami até fala que não se importa deles estarem tão grudados, pois ela já os considera bem íntimos, então ela pede para levá-la até a estação, pois ela vai de locomotiva. No caminho ela pergunta se tem uma namorada, e ele nega. Ela até acha engraçado uma pessoa como ele estar solteiro, e pergunta onde eles fazem encontro em Tóquio. Ele diz que costuma ir em um passeio, pois acha melhor em um encontro. Ele fala isso sendo que nunca foi num encontro, então pergunta a ela, onde eles fazem por ali, e ela fala que no inverno faz muito frio, então eles costumam se encontrar em casa. Ele acha até mesmo que as pessoas ali são muito diretas. Chegando na estação, Minami o chama para ir na casa dela, pois não vai ter aula no próximo dia, e diz ela que está com muita curiosidade sobre Tóquio. Ele fica sem saber o que responder demorando para dar resposta. Ela até pensa que ele não quer ir, mas ele toma atitude, e diz que vai ir. Então eles trocam os números e se despedem. No dia seguinte, já na frente da casa de Minami ele fica o tanto pensativo, pois nunca teve um encontro com uma garota. Nisso ele chama por ela, e ela pede para ele para entrar. Assim que entra ela diz que seus pais não estão em casa, ela o chama para a sala. Chegando lá ele percebe que o chão é quente, e ela explica que eles usam um aquecedor ali. Ele se senta, e começar a relaxar. No entanto ela começa a dar alguns toques nele e pergunta o que eles irão fazer, então enquanto ela pegava um suco para eles, Minami derrama um suco um tanto quanto suspeito em seu corpo, e vai se trocar. Então ela volta com uma roupa super provocante, e diz que se veste assim, por conta do calor que faz em casa. Então ele diz que trouxe um filme, e quando ela vai colocar o filme ela faz isso aí meu parceiro. Em uma cena de pegação, com o protagonista um pouco desconfortável, ela começa a tocar ele. Mas ela só estava dormindo, ele acha ela muito desatenta, pois está dormindo daquele jeito do lado de uma pessoa que conhece apenas um dia. Após um tempo quando ela acorda, ele já está se preparando para ir, e diz para ela ficar com o filme. Quando já estava no caminho, ela o acompanha para se desculpar por ter dormido, mas ele não liga, e diz que ela vai pegar um resfriado enquanto dava o cachecol a ela. Ela então diz que vai pagar alguma coisa para ele comer, como forma de desculpa. Enquanto eles comiam, o garoto se suja com o onigiri, ela então limpa ele deixando ele com vergonha. E assim acaba o episódio, já com muitos flertes. Esse anime vai dar o que falar, então já se inscreve e deixa o like, para não perder nenhum vídeo novo.